Olá, pessoal. Saúdo a todos aqueles que irão fazer prova para o MPSP no próximo domingo. E passo por aqui para colocar últimas dicas minhas e apostas que tenho para o certame que será feito muito em breve. A meu ver, em direito constitucional, 3 matérias têm alta chance de serem questionadas. Uma tem a ver com foro especial por prerrogativa de função aplicável aos poderes legislativo e executivo da República. Outra tem a ver com controle de constitucionalidade, especialmente a abstrativização do controle concreto. E uma terceira tem a ver com direitos fundamentais, com destaque especial para remédios condicionais, de modo mais específico, mandado de junção e limites decisórios do STF acerca disso. Vamos então às minhas apostas. Primeiro, a meu ver, tem alta chance uma questão sobre foro especial por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. E aqui faço alusão à famosa ação penal 937 do Rio de Janeiro, quando o STF definiu a seguinte posição: só há que se falar em foro especial por prerrogativa de função, só há que se falar em prerrogativa de foro, se porventura a infração penal em tese for praticada no mandato e em razão dele. Repare, são 2 condições impostas: no mandato e em razão dele. Portanto, após a posse, no mandato, e abre aqui um parênteses, nota que a Constituição fala em diplomação, o STF mencionou posse, então ato praticado após a posse, após a investidura e em razão do mandato, a pretexto de então desempenhar, tendo, portanto, uma correlação lógica entre o crime imputado ao deputado ou senador e a função do qual ele próprio ou no qual ele próprio é investido que pode desempenhar. Aqui eu acho importante trabalhar com 3 considerações: qual seria a fundamentação disso, qual seria o efeito disso e qual é o campo de aplicação que hoje o STF dá a isso. Primeiro, qual seria a fundamentação disso? Isso aqui é um outro caso de mutação constitucional. É um caso de processo informal de mudança da Constituição. Mudança de contexto sem mudança de texto. Notória a hipótese de mutação constitucional. E devo até lembrar que essa mutação, a meu sentir, tem inspiração na Constituição, embora o acordo não fale sobre isso, no artigo 86, parágrafos 3º e 4º. Porque lá, quando a Constituição fala de poder executivo, diz que o presidente não responde no mandato por atos estranhos ao desempenho de suas funções. Lá se permite que se faça uma distinção entre ato afeta a função e ato estranha a função. Basicamente foi feito aqui isso. Ato afeta a função, ato estranha a função. Então o caso é de mutação constitucional e, a meu ver, tem raízes na Constituição, no artigo 86, parágrafos 3º e 4º, quando ela aborda justamente poder executivo e prerrogativas processuais penais dadas ao seu chefe, presidente da República. Segundo, quais são os efeitos práticos disso? Isso aqui produz 2 impactos. Primeiro, qualquer infração penal em tese praticada antes da posse, agora não tem mais foro especial. No passado, se porventura houvesse diplomação após a prática em tese do ilícito penal, durante o processo haveria aquisição de foro superveniente. Não há que se falar mais nisso. Então, qualquer infração penal em tese praticada antes da posse não goza mais de foro especial por prerrogativa de função. E outra consideração: mesmo infrações penais em tese praticadas depois da posse, no curso do mandato, nem sempre terão mais foro especial por prerrogativa de função. Deve-se aquilatar se aquela infração penal tem alguma correlação lógica com o mandato ou não. Se tiver, esse foro se preserva. Se não tiver, esse foro cai. Uma última consideração é: essa posição surgiu no Supremo Tribunal Federal para deputados federais e senadores da República, portanto foi construída para o poder legislativo. Há acordo recente do STF estendendo essa posição para o poder executivo e afirmando que não há foro especial quando houver reeleição. Ora, se uma condição é ter sido crime praticado em tese no mandato e se houve crime em tese praticado em outro mandato depois de reeleição, não há que se falar mais em foro especial. Essa questão acho possível de ser perguntada. Se porventura houver reeleição, imputação de crime, delito ou mesmo contravenção penal em mandato anterior, não há que se falar em foro especial porque a condição de crime praticado no mandato está aqui ausente. Uma aposta a mim então seria essa: foro especial por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. Outra aposta muito alta seria a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 3406, também do Rio de Janeiro, quando o próprio STF discutiu a questão ligada ao amianto e construiu a tese da abstrativização do controle concreto. Ele teve chance no passado de discutir isso aqui, numa reclamação do Acre 4335, quando o STF refutou essa tese e agora acolheu essa tese nessa ADI 3406 do Rio de Janeiro. O que quer dizer abstrativização do controle concreto? Quer dizer qualquer hipótese na qual se pode obter efeito erga omnes e vinculante próprio do controle abstrato durante o julgamento de um caso próprio do controle concreto, sem intermediação de nenhum outro poder a não ser o judiciário, por decisão única e exclusiva do poder judiciário brasileiro. É isso. É qualquer situação na qual se pode obter efeito erga omnes e vinculante próprio do controle abstrato
durante o julgamento de um caso concreto, próprio controle concreto, incidental, sem participação de nenhum outro poder a não ser o poder judiciário. Quando se aplica isso à Constituição, no artigo 5.2, inciso 10, nasce esse acórdão da ação direta de inconstitucionalidade 3406 do Rio de Janeiro. Quando o STF relendo então a norma do artigo 5.2.10 da Constituição, que confere, repara, ao Senado competência para suspender a execução de leis e atos normativos que o próprio STF entende inconstitucional por decisão transitar julgado, passou então a construir a seguinte ideia: todas as vezes em que o plenário do Supremo Tribunal Federal conhecer em tese de um caso concreto, a decisão já tem, por si só, efeito erga omnes e vinculante, mesmo antes do Senado manifestar-se acerca disso, mesmo antes dele suspender a execução dessa lei ou desse ato normativo. Isso aqui é um exemplo, não é o único, mas é um exemplo de abstrativização do controle concreto. Repito, todas as vezes que o plenário do Supremo Tribunal Federal conhecer em tese de um caso concreto, abstrativizando a questão, portanto, a decisão tem naturalmente eficácia erga omnes, eficácia vinculante, mesmo antes do Senado manifestar-se acerca disso. Volto a falar que é outro caso de mutação constitucional, é outro caso no qual o STF adotou de novo essa técnica de mudança informal da Constituição. Devo dizer que aqui nós temos duas condições muito claras para que se possa aplicar essa tese. Eu fiz questão de falar das duas. Primeira, plenário do Supremo Tribunal Federal não pode ser uma das turmas do Supremo, por conta de um outro princípio previsto na Constituição, no artigo 97, reserva de plenário. Declaração de inconstitucionalidade nos tribunais está reservada ao plenário, ou órgão que lhe faça às vezes, que é o órgão especial. Não poderia ser a primeira ou a segunda turma do Supremo, tinha que ser o próprio plenário da Corte, tem que ser plenário. Segundo, que abstrativiza a questão, ou seja, de um caso concreto, retira uma questão em tese e discuta a questão em abstrato. Só está o STF autorizado a dar efeito à decisão similar a uma ação direta se julgar a questão como se fosse uma ação direta. Se fosse uma ação direta, nesse caso, julgaria a questão em tese. Então, pode dar efeito próprio de uma ação direta. Erga omnes e vinculante, se julgar a questão em tese. Ele vai ter, então, que extrair do caso concreto uma questão teórica, enfrentar a questão em teoria, da expressão abstrativização do controle concreto. Lembrar também que isso aqui relê o papel do Senado. Até hoje, ele era ator principal. Agora, ele é ator coadjuvante, ou até figurante. Ele dava esse efeito erga omnes. Agora, quem dá o efeito erga omnes e vinculante é o próprio Supremo. A sua função hoje é de intensificação da publicidade. Ou seja, cabe ele tão somente intensificar a publicidade de um acordo que é do STF, que naturalmente já dá aquela decisão eficácia erga omnes e vinculante. Outra aposta minha alta para esse concurso é essa ADI 3406 do Rio de Janeiro. E o último caso interessante, a meu ver, que pode ser perguntado, é do novíssimo mandado de junção número 4733. Aliás, outro caso também de abstrativização do controle concreto. Nesse caso, discutiu-se homofobia. O STF confirmou a posição que tinha sobre mandado de junção e colocou um detalhe a mais, que é o seguinte: o STF sempre teve a posição, sempre que eu digo de 8 anos para cá, chamada teoria concretista geral, ou seja, sempre houve discussão sobre qual o limite decisório do STF ao processar e julgar mandado de junção. O STF, na verdade, seguiu 3 linhas decisórias. A primeira linha tomada em 89 foi a teoria não concretista, que igualizava mandado de junção à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Dizer que, caso julgasse o pedido procedente, o STF comunicaria ao poder, constituindo em mora que havia omissão inconstitucional, e se fosse caso de função administrativa, fixaria prazo para isso, 30 dias. Choveram críticas aqui, até porque a decisão tornava a ação inefetiva. Nos anos 90, o STF mudou a posição e passou a decidir pela teoria concretista individual indireta, ou seja, fixava prazo para que a norma legal fosse produzida, fim do qual, se não fosse feita, caberia então execução daquele título judicial. Seria então título executivo judicial e poderia tão somente liquidar a decisão e executar eventual indenização. Era um passo à frente já, porque já efetivava o direito fundamental em jogo, mas ainda existiam críticas, porque o STF ainda não impunha ao Estado obrigação, tão somente responsabilidade. Seguia uma lógica alemã da distinção entre Schuld e Haftung. Schuld, obrigação, Haftung, responsabilidade. Não impunha ao Estado obrigação, só impunha ao Estado responsabilidade, caso após o prazo judicial fixado não fosse a norma reclamada produzida. Bom, no ano de 2008, o STF julgou 2 mandados de junção. Mandado de junção 680 e mandado de junção 712, quando ele construiu a teoria concretista geral, que, repito, é outro caso de abstrativização de controle concreto. Passou, então, a entender que, na verdade, sempre que ele julgasse mandado de junção, ele poderia construir a norma reclamada e aplicar a norma àquele caso ou qualquer outro caso similar a ele. Daí ser outro caso de abstrativização do controle concreto. Obtenção de efeito erga omnes e vinculante, próprio controle abstrato, ao julgar um caso próprio controle concreto, sem participação de nenhum outro poder no seu próprio judiciário, via Supremo Tribunal Federal. E desde então segue essa linha, teoria concretista geral. Constrói a norma, elabora a norma e aplica a norma que elaborar para o caso concreto ou qualquer outro caso igual.
Tanto é que os dois casos que citei, MI 680 e MI 712, discutiram greve de servidores públicos. E era o mandato de junção, hora do Pará, hora do Espírito Santo. Quando a solução dada valeu para o país todo. Não só Pará, o Espírito Santo, mas qualquer outro estado, inclusive São Paulo. Ou seja, era a teoria concretista geral. Qual é a grande novidade agora? Até agora, a teoria era aplicada a aspecto civil. Não se aceitava a aplicação dela para aspecto criminal. Com críticas ou não que se faça isso, fato é que, nesse caso concreto, MI 4733, o STF estendeu a sua posição para matéria criminal também e tipificou crime, homofobia. Então, na verdade, é um passo à frente, porque já havia a aplicação dessa teoria, teoria concretista geral, e agora se estende a sua aplicação para matéria criminal também. Aplica-se a hipótese do crime de racismo, a discriminação por razão de opção sexual. Entende-se que, na verdade, aqui a configuração de crime por discriminação sexual, portanto, a extensão da teoria concretista geral para a matéria criminal. Ou seja, não se restringe a aspectos não criminais, mas também a aspectos criminais. Enfim, a meu sentir, são as três grandes apostas para o concurso que se avizinha. Primeira questão ligada ao foro especial por prerrogativa de função, ação penal 937. Segunda questão ligada à abstrativização do concreto. Na questão ligada à suspensão de execução, seria a ação direta de inconstitucionalidade 3406. E uma outra questão ligada também ao controle concreto, abstrativizado, ligada agora a mandado de junção, seria o mandado de junção 4733. Enfim, pessoal, desejo-vos uma grande prova. Muito boa sorte. Vai dar tudo certo. E repito, na posse me chame. Quero estar presente. Por isso digo, até a próxima, até a posse. Muito obrigado. Valeu.